Olá, bom dia. 17 de setembro, a PEC da blindagem aprovada na Câmara segue para o Senado. Proposta prevê que processo criminal contra parlamentar só pode ser aberto caso o Congresso aprove. Essa PEC, chamada de da bandidagem, recebeu 353 votos a favor. E a quarta-feira pode se tornar ainda mais sombria. A urgência da anistia aos envolvidos em atos golpistas deve ser colocada em votação ainda hoje na Câmara. A bancada governista teme retaliação do Centrão por não ter apoiado a PEC da blindagem. A oposição anuncia manobra para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Como líder da minoria na Câmara, as faltas não seriam computadas. Hugo Mota deve aprovar essa indicação. E Jair Bolsonaro segue internado em Brasília, onde realiza exames nesta manhã. O quarto tem segurança reforçada e a Polícia Penal e Militar estão em frente ao hospital. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no TVT News, primeira edição de hoje, direto da Avenida Paulista. É isso, vamos juntas. Foi na calada da noite que a Câmara legislou mais uma vez em causa própria e mudou a Constituição como quem troca de roupa. Os deputados aprovaram em 2 turnos a chamada PEC da blindagem, que já está sendo chamada de PEC da bandidagem. É uma emenda constitucional para dificultar a responsabilização de parlamentares. Esse texto exige autorização prévia do Congresso para que o Supremo Tribunal Federal processe criminalmente deputados e senadores. Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. Simples, não? Um ponto escandaloso dessa proposta foi barrado: a votação secreta. Pelo texto original, nós não ficaríamos sabendo quem votou a favor ou contra a investigação ou ação contra parlamentares. A deputada Érica Cocai chamou atenção para a gravidade dessa PEC. Tenhamos a exata noção do que está se votando aqui hoje. Está se votando aqui hoje o impedimento de parlamentares serem processados sem o aval deste parlamento em votação secreta. Secreta. A população não vai saber como cada parlamentar votou. É votação secreta. É a votação sem nenhum tipo de transparência. Aqui está se discutindo que as medidas cautelares, busca e apreensão e outras, não podem acontecer no gabinete ou no escritório político dos parlamentares. Ou seja, tem espaço que não cabe nenhuma medida cautelar que são fundamentais para o processo de investigação. Aqui o que está se discutindo é blindagem. É parlamentar que acha que está acima da própria lei. Nós não fomos eleitos e eleitas para desrespeitar a lei e para não responder. No primeiro turno, foram 353 votos a favor e 134 contrários ao texto base. Eram necessários 308 para aprovação. A oposição votou em massa a favor dessa proposta. O governo é contra a PEC, mas liberou a base. No segundo turno de votação, o placar praticamente se repetiu. A própria oposição abraçou esse nome de PEC da blindagem. Portanto, é um avanço grandioso para esse parlamento, é um avanço grandioso para a democracia e blindagem é uma necessidade que nós temos para podermos manter a nossa postura constitucional. Nós votamos pelo texto, senhor presidente. Antes da votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, sem mencionar o STF, mas se referindo à corte, que a PEC é uma reação a abusos cometidos contra colegas. E que diante de muitas discussões, de atropelos, de abusos que aconteceram contra colegas nossos em várias oportunidades, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. O PT e a grande maioria dos deputados de esquerda votaram contra e lembraram das pautas importantes neste momento para o Brasil. Olha, é lamentável, eles acabaram de aprovar aqui a PEC da blindagem. Eu tenho dito, não tem cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe, deputado e senador,
não é mais cidadão do que ninguém. Agora, sabe o que revolta? É que, em vez de ficar falando de anistia para Bolsonaro, de proteção para deputados e senadores, nós temos uma pauta da vida do povo. Você sabe que tem uma medida provisória de isenção de energia elétrica, que é a luz do povo, que vai beneficiar, sabe quantos brasileiros, pessoal? 60 milhões de brasileiros que vão ter isenções. Essa medida provisória, sabe quando é que acaba o prazo dela? Amanhã. A Câmara tem que ter votado isso hoje para ir para o Senado no último dia. Eu espero que vote correndo amanhã. Mas o prazo está acabando. Você aí elegeu alguém para ficar legislando só sobre anistia para Bolsonaro? Ou tentando proteger seu próprio mandato? Em postagem no X, nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, mostrou preocupação com as mesmas questões. Ela escreveu: a chamada PEC das prerrogativas interessa ao parlamento que a aprovou. Por ser emenda à Constituição, a matéria não está sujeita ao veto presidencial. Ao governo interessa debater e votar a agenda do povo, a começar pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a justiça tributária. E aguardamos a votação da MP 1300, que isenta da conta de luz mais de 60 milhões de pessoas. Essa medida vence amanhã e sua não apreciação pelo parlamento prejudicará milhões de famílias brasileiras. Vamos discutir tudo isso? Comigo aqui no estúdio, Eduardo Castro, Rose Martins. Bom dia, pessoal. Avaliação breve sobre isso. Daqui a pouco eu estou com Sâmia Bonfim, deputada federal conectada, e a gente conversa com ela também. Mas quero ouvi-los antes. Qual é a impressão que fica dessa votação, Rose? Bom dia, Thali. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A impressão que fica é que o parlamento está perseguindo o superpoder, o que eles têm feito pelo menos desde 2016, quando impeachment a presidenta Dilma, né? Eles querem entubar na população brasileira um parlamentarismo, algo já rejeitado, inclusive, pelos brasileiros. Sim, Edu? Vamos ouvir a convidada. Temos uma convidada porque eu gostaria que ela falasse, inclusive, sobre aquela velha frase do Lula, que se mostra atual mais uma vez, dos 300 picaretas do Congresso Nacional. Sâmia Bonfim, já conectada. Deputada, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos chamar a Sâmia, onde, por favor, aqui na tela com a gente. Sâmia, muito obrigada pela sua presença nesta manhã aqui com a gente. Quero te ouvir sobre o que representou, então, essa aprovação da PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, como tem sido chamada, PEC no do nosso PCC, Congresso. né? PEC do PCC. Por favor, bom dia, deputada. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi uma vergonha, mais uma vergonha na história do Congresso Nacional, mas eu acho que essa foi uma vergonha especial, porque tem uma grande expectativa de pelo menos duas pautas fundamentais para o povo brasileiro. A MP, que isenta a conta de luz para cerca de 60 milhões de pessoas, e a isenção do imposto de renda para até R$ 5.000, que o projeto como um todo atinge cerca de 90% da população brasileira. Então, a gente está falando de duas pautas progressivas, impactantes, que fazem a diferença na vida do povo, que estão sendo secundarizadas, ou melhor, ignoradas, obstruídas há muitas semanas e meses pela extrema-direita e pelo Centrão. E ontem teve a votação da PEC da blindagem e hoje anunciam a urgência da PEC da anistia para tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e os demais golpistas. Então, esse é o retrato do Congresso Nacional. Pautas que importam para o povo obstruem. Agora, trabalham para salvar bandidos do 8 de janeiro, da trama golpista, e outros criminosos. Ontem eu falei na tribuna e repito aqui. Um criminoso, como alguém de uma organização, de uma facção do PCC, ele vai olhar para o Congresso Nacional e falar, bom, é ali que eu quero estar, né? Porque ali eles mesmos decidem se processos judiciais podem ser abertos. Caso haja condenação também, o próprio Congresso vai ter que dizer se essa condenação é válida ou não, e o pior,
com o voto secreto. O voto secreto foi abolido justamente porque é uma ferramenta que impede o acompanhamento da sociedade e a transparência. O voto secreto é só para fazer as coisas escondidas e, sobretudo, em matérias polêmicas. Como essa, ver um condenado podendo ser salvo pelo Congresso? Claro que tem alguns que não têm constrangimento nenhum, mas alguns ainda têm algum grau de constrangimento e preferem fazer isso às escondidas. Um exemplo bem objetivo, Chiquinho Brazão, que foi, né, identificado pela justiça como mandante do assassinato da Marielle Franco. Ele foi cassado por faltas, não foi cassado no plenário. Por qual motivo? Porque os parlamentares tinham ali um constrangimento de ou salvá-lo, algo que seria um escândalo, ou votar contra um colega, ou seja, não se tinha certeza, olha a gravidade da situação, de qual seria o resultado se colocasse a voto a cassação do mandante do assassinato da Marielle. Esse tema ganhou essa proporção, inclusive em nível internacional. Então é por isso que em casos, no mínimo, polêmicos, né, de criminosos, de outros parlamentares envolvidos em crimes, eles preferem que o voto seja secreto. Então foi isso que a Câmara votou ontem, assim, parece mentira, de tão absurdo que é, mas foi isso. E um detalhe que não é menor, inclusive para flagrantes de crimes inafiançáveis. E quais são os crimes inafiançáveis? São, inclusive, crimes hediondos, como estupro, assassinato, exploração de crianças, sexual de crianças e adolescentes. Também o crime de racismo, de tráfico de drogas, ou seja, só vai poder ter a prisão nesses casos se o Congresso autorizar e por voto secreto. Eu fico até sem palavras, assim, porque o projeto fala por si só e hoje deve continuar, porque ainda tem a continuidade da votação dos destaques, ou seja, a PEC ainda não foi inteiramente aprovada e se promete para hoje essa PEC e a urgência da anistia. Ou seja, não vão votar o que realmente interessa. Não vão. Não vão, porque obviamente o dia não tem 72 horas. Inacreditável nada é com o Congresso que temos, deputada, mas eu fui fazer ontem uma rápida pesquisa sobre essa história da validade desse bloqueio para acusações, porque na Constituição originariamente era assim. E aí eu fui lá descobrir, na verdade, lembrar, porque eu sou um senhor de idade, já cobria política nessa época, que isso mudou por causa de um sujeito chamado Hildebrando Pascoal. Alguém lembra? Vocês são todos mais jovens do que eu e todas mais jovens do que eu. Hildebrando Pascoal era um coronel major da PM do Acre que virou deputado. E ele simplesmente cerrou alguns dos seus oponentes com uma serra elétrica. Ele era líder de uma facção lá na época, não me lembro se já falava em PCC e tal. Ele cortou os braços, as pernas, deu um tiro na cabeça da pessoa, cortou o pênis do suposto amante da mulher dele. E a Câmara dos Deputados não dava autorização para ele ser investigado. Foi aí que caiu esse negócio. E, deputada, como eu me lembro que hoje a gente tem deputado que matou criança passando com um carro em cima de ponte de ônibus, matou bêbado. Daqui a pouco a gente traz um resumo desses principais beneficiados com essas medidas. Tem deputado que matou a mulher, ou pelo menos ou é suspeito de ter jogado a mulher pela janela. A senhora falou, eles vão ter a menor vergonha. Mas será que o Senado vai ter? Porque o Senado é menor, porque a base do governo ela é gelatinosa, mas também tem alguma chance, porque na Câmara dos Deputados os nossos Hildebrandos de hoje não vão deixar o negócio passar. Pois é, até ontem as declarações das principais lideranças do Senado é de que não votariam a PEC da blindagem, seria necessário passar primeiro pela CCJ e depois para ir para o, de fato, né, para ser votado em plenário, e disseram que ali não tem voto, não adianta, não tem quórum. Mas sabe o que é pior? É que isso faz parte de um bolo, de todo um bololô de negociação sobre a anistia. Porque na Câmara, em tese, há uma maioria, ou ali, pelo menos uma maioria no que diz respeito ao grito, né, à imposição da força para avançar com a PEC da anistia, e no Senado não.
E no Senado eles estariam buscando um projeto que fosse paralelo, que dissesse respeito à redução das penas para os envolvidos do 8 de janeiro, algo que provavelmente abarcaria também o núcleo principal, né, da trama golpista, Bolsonaro e os demais. Ou seja, não seria a PEC da anistia ampla, geral e restrita e descarada proposta na Câmara, que seria uma outra. Então, alguém ali buscou um acordo, uma conciliação, que passasse pela PEC da blindagem e essa anistia paralela, esse plano B. Então, também por isso que o Senado segura a da blindagem, porque ainda não se tem uma garantia de que a Câmara vai rejeitar a urgência da anistia, né? Porque o acordo seria envolvendo todos esses aspectos. Fato é que a PEC nem sequer foi aprovada ainda também. Então, hoje o dia, claro, você disse não tem 48 horas, mas o dia vai ser longo de novo. Ontem eu fui dormir umas 3 e hoje, sinceramente, nem sei que horas a gente vai dormir. Mas é isso, infelizmente, esse é o cenário. E o triste é pensar que tudo isso é por 2026, né, gente? Porque, assim, se aprovar a anistia, qual é a dúvida de que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar depois? É claramente inconstitucional, mas eles esticam a corda porque eles precisam disso para angariar votos para as eleições, para seguir com a linha de que seriam perseguidos, de que haveria uma interferência judicial, tudo isso para 2026, enquanto isso, o que importa para o povo brasileiro, que se lasque, é mais ou menos esse, desculpa o termo, mas é mais ou menos esse o recado do Congresso Nacional. Rose. Deputada, bom dia. Eu queria saber sua opinião sobre esses votos bem contraditórios, né? Teve 12 votos do PT a favor, alguns votos do PDT, do PSB, inclusive votos da Federação, votos do PV. Como é que você vê isso, deputada? Isso também não é de uma forma muito negativa para um discurso do ano que vem de que precisa mudar a Câmara dos Deputados? De fato, é frustrante, né, ter deputados da base do governo, da esquerda, da centro-esquerda, votando a favor desse projeto. Eu acho que hoje eles devem estar sentindo bastante a cobrança nas redes sociais. Desde ontem, esse é o principal tema e vai seguir assim por muito tempo. E eu espero que, ao menos, essa cobrança de hoje sirva de aprendizado, né? Sirva de lição, de que a sociedade brasileira está atenta e que essas contradições, elas podem sim enfraquecer a disputa eleitoral do ano que vem. Ontem mesmo, no plenário, a gente ouviu algumas provocações no sentido, né? Do tipo, mas gente aí da esquerda também votou a favor do projeto. Eu imagino que esses parlamentares tenham sido pressionados em função desse acordo, né, que está tentando se construir. Mas, do meu ponto de vista, não justifica votar a favor. Eu acho que o nosso papel numa situação como essa é denunciar, obstruir, ficar até de madrugada, se possível e necessário. Aliás, foi porque a gente ficou ali até tarde da noite que conseguiu ganhar um destaque, que é um destaque importante. Destaque é quando um partido apresenta uma alteração numa parte do texto, né, do projeto. Você não consegue derrubar o projeto como um todo, mas você muda ali um artigo, uma palavra e um parágrafo. A gente conseguiu derrubar o termo voto secreto no que diz respeito à autorização de processos judiciais por parte da Câmara. Foi uma derrota muito grande para o Centrão e para a extrema-direita, e só foi possível porque ali, por causa da nossa obstrução feroz, a gente levou a sessão até de madrugada, e porque nas redes sociais, cobrança atrás de cobrança. Então, muita gente que votou no texto da PEC ficou constrangido de votar no destaque. Então, assim, resumo da ópera, o que vale a pena nessas horas é manter a coerência, a postura corajosa, porque eu sei que precisa ter também, porque ali são muitas pressões, combativas, e apostar na mobilização do povo. Foi ela, através da rede, que é um método que nós tínhamos, né, até então, foi ela que possibilitou que a gente conquistasse esse destaque já de madrugada. Deputada, agradeço demais a sua participação por aqui, viu? Parabéns pelo trabalho, inclusive. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigada, até a próxima, gente. Bom trabalho também. Tchau, tchau. Até. Charlie, antes em frente, Claro. quem que a gente conversou outro dia aqui? A gente conversou recentemente com a Mariana Rosário, mas não foi antes. Deputados? Um outro deputado ou deputada que estava com essa mesma cara de Cansaço. completa... Pastor Henrique. Pastor Henrique. Exato, Henrique Vieira. Eles não conseguem mais dormir, eles não conseguem mais
refrescar o raciocínio por causa desse Congresso Nacional abjeto que eles têm que enfrentar. Por conta dessa batalha que eles precisam enfrentar, de fato. E, assim, bem lembrado, a cara do professor... Não era... hoje foi com uma derrota. Né? Esse projeto, mas a gente já viu pelo que ela falou, o Senado vai segurar. Mas o pastor Henrique Vieira veio aqui depois de um dia, não me lembro exatamente o que foi, mas foi uma vitória. Sim. Né? E ele estava com a mesma cara de exaustão, de, por favor, me deem uma cama e uma venda para usar. O Congresso Nacional é literalmente insalubre, por causa esta corja que está lá dentro. Sabe que o pastor Henrique veio falar com a gente, se eu me lembro, em relação à anistia enfraquecida, né? Isso, e a gente vê como passamos por esses altos e baixos nesse último mês. Então, semana passada não se falava em anistia, agora a gente está para votar urgência ainda hoje. É impressionante. E ainda pior do que votar anistia, porque, repito, o Senado não vai deixar. Sim. O Senado não vai. A deputada deixou claro. Aliás, até de se perguntar para os deputados do PT, 12 que votaram a favor, o que eles estão pensando? Ou qual é a pressão que eles estão sofrendo? Porque Soraya Tronic outro dia votou lá um negócio desse também no Senado e falou, você não sabe a pressão que nós estamos sofrendo. Qual é? Conta pra gente, né? Então, tem que contar. Vamos dar uma olhada nos principais pontos dessa PEC da bandidagem? Coloca na tela pra gente, tá aí. O STF só poderá abrir ação penal com aprovação da Câmara ou Senado. 90 dias para aprovar ou rejeitar a abertura da ação. Além disso, a cada 90 dias, essa medida é revisada. Revisada, exatamente. Parlamentar só poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. Os presidentes de partidos passam a ter foro privilegiado, sem mandato, viu? Presidentes de partidos sem mandato. A maior parte dos votos a favor da PEC partiu de bolsonaristas e parlamentares do Centrão. O partido que mais deu votos para aprovar essa proposta foi o PL, a legenda de Jair Bolsonaro. Foram 83 votos favoráveis. O que mais deu votos contrários à proposta foi o PT, 51 votos. Mas 12 parlamentares petistas votaram a favor da PEC. A gente está aí na tela para você. Como votou cada partido, fica bem evidente ali. A gente tem o PRD e o PL ali em verde, todos a favor praticamente. E depois PSOL e PCdoB, Rede, todos contrários. Novo, uma grande parte, aí a gente chega no PT. Votou contra. O Kim Kataguiri votou contra. Quando a gente tem que se colocar junto a esses caras, é um negócio que realmente o Aécio Neves, eu acho que votou contrário. Olha, Aécio Neves, pois é. Mas talvez desse um aumento de prescrição. Me chamou a atenção a quantidade de votos do PV, que faz parte da federação, a bancada rachada, né? Sim. Bancada rachada, pois é. 20% do PT é um número muito representativo. Muito representativo. Muito representativo, e esses deputados, eu não vi se tem deputadas, homens certamente têm, mas precisam explicar para o seu eleitor. E o partido precisa explicar. E a base do governo, o governo, a liderança do governo precisa explicar por que liberaram. Não, porque veja bem, então, explica. Explica, joga sério. Transparência. Transparência. Sim. Explica. Grande parte desses petistas que votaram a favor da medida, inclusive me chamou a atenção que são do Piauí. Então tem um estado aí, a gente precisa entender o porquê, sabe? Mas é isso, transparência. Piauí, São Paulo, Minas Gerais, tem um deputado de Minas Gerais, que me parece que está pleiteando uma vaga aí para o Tribunal de Contas, então tem algumas coisas... Negociatas, né? O nome mais conhecido de São Paulo do que eu bati os ovos é o Gilmar Tato. Sim, Gilmar Tato. Que é uma liderança importante na cidade. E o Kiko Seleguin, que eu acho que é o presidente do PT estadual. Né? Exato, de São Paulo, pois é. Mas quando eu digo mais conhecido, é conhecido para fora das hostes partidárias. Claro, ele é mais... Ele já foi candidato, acho que até prefeito. Acho de fato, ele é mais conhecido. A PEC da blindagem, se aprovada, pode beneficiar muita gente no Congresso. Tem diversos parlamentares, todos investigados pelo STF. Vamos dar uma olhada? Veja aqui comigo na tela. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia. Ele é investigado por fraudes em licitações e desvio de recurso público, esquema em contratos de limpeza urbana e pavimentação em municípios baianos.
Campo Formoso, onde o irmão dele, Elmo Nascimento, é prefeito, esse é um destaque, né? PF pediu buscas, bloqueio de bens e afastamento do irmão, e o STF, Nunes Marques, negou essas medidas. Então aqui é uma breve ficha corrida aqui do deputado Elmar Nascimento, um dos que seria beneficiado com essa Era medida. o que o Eduardo Cunha, o antecessor, o Arthur Lira queria que fosse ministro da Saúde. O Arthur Lira queria que esta pessoa fosse ministro da Saúde, porque as emendas PIX, né, as tais das emendas PIX, que eles falam que é de fundo a fundo, né? O cara aperta um botão em Brasília e o dinheiro cai na conta da prefeitura lá. É esse sujeito aqui, que quiseram colocar dentro do governo do presidente Lula. Próxima ficha para mim. Eduardo Bolsonaro, Veja você. PL São Paulo, investigado por surpresa. coação e tentativa de obstrução de justiça. As medidas em benefício, inclusive, de Eduardo Bolsonaro não param, né? Tem a ontem, outra acabou manobra. ficando A gente vai falar escondido. sobre isso, a gente vai falar. Vamos chegar aí. Ele também está no inquérito da PGR que apura sua atuação nos Estados Unidos, a suspeita de que ele tentou influenciar parlamentares norte-americanos para impor sanções a autoridades. Então, beneficiado também pela PEC da bandidagem. Próximo, vamos lá, mais um. Deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, ele é investigado por desvio de emendas parlamentares. Apontado como chefe de esquema de desvios na prefeitura de Canindé, no Ceará, a PGR defendeu que o caso continue no STF e daí, caso continue no STF, com essa medida, ele, para ser investigado e ser julgado, inclusive, pelo STF, teria que ter o processo aprovado pelos seus colegas na Câmara dos Deputados. Lei criminal. A PEC da colegagem também a gente poderia Quando chamar. a lei se modifica e ela é em benefício do réu, ela pode ser aplicada. Não sei aqui se isso é considerado lei criminal, enfim, precisava um jurista nos ajudar, mas como medida geral, mudou a legislação e ela beneficia o réu, ele se beneficia dela. Mudou a legislação e atrapalha o réu, aumenta a pena, aí não se aplica. Então aqui, muito provavelmente... Sim, seriam beneficiados, pois é. Direto do Rio de Janeiro, o jornalista Fernando Brito com a gente esta manhã também. Bom dia, Brito. Como está seu dia por aí? Em revolta? Bom dia não é mais ou menos o que a gente deva dizer sobre o dia de hoje, não. A própria Sâmia deixou bem claro que é um dia horroroso. Mas eu queria ir um pouco além, né, da necessária condenação aos crimes cometidos ontem pela Câmara dos Deputados, né, e convidar as pessoas a uma reflexão. Em primeiro lugar, está mais do que claro que não só a anistia, mas também essa PEC da blindagem, ela é totalmente inconstitucional. Não se trata de fortalecer a imunidade parlamentar, porque essa nunca deixou de existir. O artigo 53 da Constituição diz que o parlamentar é inviolável por suas palavras, votos e opiniões. Ponto. Não fala em atos. Não fala em crimes. Em segundo lugar, porque além de ter promovido essa extensão da imunidade parlamentar para o cometimento de qualquer crime comum, a Câmara dos Deputados criou uma aberração que é a concessão de imunidade presidencialista de partido, estendendo o conceito de imunidade parlamentar, que tem a sua justificativa histórica, inclusive, a pessoas que não têm representação do mandato popular, que são decididas, que são escolhidas para aquele cargo apenas numa ação interna corpore dos partidos políticos. Então, é evidente que isso tem, se não caísse no Senado, o que provavelmente acontecerá, isso também cairá no exame do Supremo. Então, por que se submeter a esse desgaste, se submeter a essa exposição pública, a essa condenação da imprensa em geral, porque inclusive a imprensa conservadora está atacando essa decisão? Por que fazer isso? E a resposta, para mim, é muito simples. Porque a estratégia da direita é manter o clima de tensão, é manter o clima de esgarçamento, o clima de combate, o clima de conflito que está instalado na política brasileira. Porque é esse clima que faz com que as pessoas abandonem os seus critérios normais de avaliação e se entreguem àquilo que a gente tem observado cada vez mais, que é um frenesi de ódio que não deixa o país raciocinar.
Veja, em condições normais de temperatura e pressão, seria imaginável que nós estivéssemos perto da metade da população, 40%, 35%, 36%, 37% das pessoas, apoiando um golpe de Estado, apoiando a impunidade para a tentativa de um golpe de Estado. Seria possível que, no meio de situações até internacionais, né, como esse massacre que está acontecendo em Gaza, as pessoas se orgulhassem de envergar uma bandeira de Israel como símbolo da liberdade e da democracia, segundo elas? Seria normal que as pessoas aplaudissem e estimulassem um governante estrangeiro da maior potência do mundo, impondo castigos, sanções graves do ponto de vista econômico, do ponto de vista do emprego, do desenvolvimento ao Brasil, e que fosse a tal ponto esse apoio que, em lugar da bandeira nacional, quem fosse desfraudada na Avenida Paulista fosse a bandeira dos Estados Unidos? Então, para manter esse clima de tensão, de loucura que o país atravessa desde o surgimento, né, das famosas jornadas de junho de 2013, para manter isso equivale à aprovação de propostas absurdas como essa, que mais do que produzir efeitos, porque eu não acredito na viabilidade delas, não só na votação no Senado, como também no Supremo Tribunal, mais do que se beneficiar dos efeitos dela, é criar esse clima de conflito, de neurose, de agressão, de ódio, que domina a vida política brasileira. Perfeito. Olha só, inclusive falando sobre o Senado, a gente questionou, a deputada Sâmia agora há pouco, né? O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, afirmou que a PEC da blindagem não passa no Senado. Vamos dar uma olhada na frase dita por Alencar? Solta para mim, por favor. Ele disse assim, olha, podemos colocar aqui na tela, por favor? Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem cerimônia. Essa PEC não passa aqui, não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável. Nós vamos criar para o nosso eleitor também o direito de não responder ao judiciário, de escolher se quer ou não responder à lei? Disse então Otto Alencar. O senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, reforçou essa visão. Vamos para cá então, afirmando que não há hoje 49 senadores dispostos a colocar a digital nisso. Eu estou conectada com o Zeca Dirceu, do PT, deputado federal, para a gente também conversar sobre as possibilidades diante, então, dessa aprovação na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela sua presença com a gente. É isso, temos chances de reverter essa PEC da bandidagem no Senado? Bom dia. Eu estou sem o áudio do deputado. Voltou, pronto, chegou para mim. Por favor, deputado. Desculpe, bom dia. Espero que você esteja me ouvindo e me vendo bem. Perfeitamente. Como vários senadores já se manifestaram, está evidente que esse assunto não vai prosperar no Senado, como não prosperaria diante de uma avaliação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Os fascistas, a extrema-direita, os bolsonaristas, eles são craques na arte da distração, da pirotecnia, de tirar o foco das coisas que são relevantes e importantes para a vida da população brasileira, para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós deveríamos estar todos aqui debatendo nos mais diferentes meios, veículos, no próprio plenário do Congresso, outros assuntos. Nós temos que debater por que não é pautado, por que não é votado, por que os deputados não se posicionam, por que não é feito um radar de quem é a favor, de quem é contra. Por exemplo, da isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, beneficiando quem ganha 6, beneficiando quem ganha 7. 85% dos trabalhadores formais que têm carteira assinada, que têm um registro, que são servidores públicos, recebem dentro dessa faixa, serão os maiores beneficiados. E é um tipo de benefício que chega para todos, porque ninguém guarda dinheiro no colchão, as pessoas vão gastar esse dinheiro que pagavam de impostos, muitas vezes 27%, e vão movimentar a economia local, a economia regional. Então, nós temos temas que precisam ficar na ordem do dia. A gente não pode se deixar levar, sabe, por essas polêmicas. Opa!
travou ou recebendo ligação, porque eu vi que ele foi mexer ali no celular, pode ser uma possibilidade. Mas é isso, olha, a gente falava mais cedo aqui sobre a PEC do PCC, né, Edu? Hoje, a maneira mais fácil de você se livrar da justiça é você se tornando um parlamentar. É disso que se trata. Teve essa semana, hoje é quarta, né? Acho que foi no fim de semana, prisão de um pai da pátria do Rio de Janeiro chamado TH Joias. Sim, sim. Que é um nome muito, né, simbólico, para dizer o mínimo. O cidadão, ele salvo o melhor juízo, ele começou numa facção criminosa antes de se entregar a uma outra facção que recebe nome de partido político. Teve até imagens dele com um traficante lá em cenas românticas e tal. Daí é um outro tipo de ataque contra ele por causa da sexualidade dele, mas também daí se ele é bandido literalmente de carteirinha, né, teve sua vida devassada. Mas ele é um exemplo. Chiquinho Brazão é outro exemplo. Né? E eu acabei de falar aqui do primeiro da série lá, que é o que modificou, entre aspas, modificou a lei, e o Debrando Pascoal, o deputado da motosserra. Né? Essa gente é uma expressão que eu tenho usado bastante ultimamente. Não existe poder paralelo mais no Brasil. O poder está entranhado. Sim. Então, muito até irrita quando a colegagem, lá no caso da Faria Lima, lá do PCC na Faria Lima, diz assim, o PCC se infiltrou na Faria Lima. Não. Não é o geleião que vai lá e bota um revólver na cabeça do cara que está operando no mercado financeiro e fala, passa esse dinheiro para cá. Não. É o cara que está lá, que evidentemente ele sabe de onde vem o dinheiro, que se beneficia do esquema. Porque ele é pressionado, ele está sendo chantageado. Amigo, quem trabalha na Faria Lima pode pegar um avião e morar com a família onde quiser. Então não vem com esse papo. Eles estão infiltrando, eles estão cercando. Não. Não tem mais poder paralelo. Eles estão dentro, não só porque eles cooptam ou porque eles coagem, mas porque quem está dentro faz parte do esquema. Mais um bom motivo para estar dentro do Congresso Nacional. Perfeito. Deputado Zeca Dirceu de volta com a gente. Caímos rapidamente, já voltou. Deputado, fica claro realmente que a gente tem, então, esse resguardo aí no Senado. Eu queria te ouvir em relação às motivações para essa aprovação. A gente tem comentado por aqui, né? Muitos que votaram a favor tem, por exemplo, investigações tramitando no STF. Tem uma questão também que a gente pode relacionar, que é a investigação no STF das emendas parlamentares, que se relaciona também com essa aprovação. Eu queria te ouvir sobre essas motivações. Olha, como eu não tenho motivação alguma, como eu não votei a favor desse texto, eu não sei, eu não consigo explicar. Né? É muito difícil compreender, como eu disse, que uma pauta que não interessa à população brasileira, que não tem nada a ver com o momento que o país está vivendo, de prisão do Bolsonaro, de ataque, de uma tentativa de ameaça e chantagem por parte da família Bolsonaro, do Donald Trump, dos Estados Unidos contra o Brasil, contra a nossa agricultura, contra a nossa indústria. Uma pauta que não tem nada a ver com a reação, que nós já aprovamos medidas no Congresso, poderíamos estar aprovando outras medidas para ajudar os setores afetados por essa taxação absurda, né, violenta, dos Estados Unidos contra o Brasil. Né? Nós estamos com a PEC da Segurança Pública, uma comissão especial instalada. Esses são os temas do país. Em qualquer pesquisa, o tema da segurança pública aparece como tema que hoje, muitas vezes em primeiro lugar, em segundo, mais incomoda a população, mais, né, traz raiva, muitas vezes até visão negativa da política por parte da população. O meu compromisso, e eu defendo que esse seja o compromisso da bancada do PT, acho que essa tem que ser a linha do governo federal, do próprio Partido dos Trabalhadores, com a sua direção nova que assumiu, é a gente insistir, batalhar para a gente não se distrair, para a gente focar nesses temas que são importantes e necessários para o país avançar. Eu acho que tem por trás de medidas como essa, e a anistia vai na mesma linha, viu? É muito mais pirotecnia, é muito mais uma medida para distrair as pessoas, para gerar uma falsa polêmica, do que uma medida que vai ter
é consequência legal. Vamos olhar agora a anistia. O presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já deixou claro inúmeras vezes que não pauta esse projeto. Por que a Câmara fica insistindo nele? Por que os bolsonaristas apostam tanto nisso, ficam ali pressionando, ameaçando a mesa diretora, o presidente da Câmara? Vocês sabem que não vai prosperar no Senado. E que sabem que, se por um milagre prosperar no Senado, eu duvido o Davi Alcolumbre mudar de ideia, isso chega no Supremo, a anistia, e também acaba não tendo validade nenhuma. São iniciativas inócuas, né? Eu acredito, não acho não, eu tenho certeza que eles estão procurando nos distrair para que a gente não discuta os temas que são importantes. Eu estou dando aqui o exemplo da PEC da segurança pública, da isenção do pagamento de imposto de renda, mas eu poderia dar 10 exemplos aqui de temas importantes que eu defendo que a gente se foque e se concentre nestes temas. Perfeito. Vamos rodar aqui questionamentos para o deputado. Rose. Bom dia, deputado. Assim, essa é uma PEC absolutamente escandalosa, né? É tão escandalosa o texto da PEC e é escandaloso também essa PEC ter a prioridade diante dos outros problemas que a gente precisa discutir do Brasil. Mas eu acho que não tem como a gente desviar, ao falar disso, sobre esses 12 votos do PT. Esses 12 votos favoráveis. Como é que você viu esses votos, deputado? Olha, não me peça para julgar publicamente um companheiro, uma companheira minha de partido, de bancada, ainda mais eu tendo sido líder dessa bancada por mais de um ano, de forma pública. Quando eu tenho que fazer alguma crítica, e eu sugiro até que a nossa militância haja assim, eu vou falar diretamente com o deputado, com a deputada. Eu não vou julgar alguém por um único voto. Eu estou vendo alguns ataques, algumas agressões a esses deputados nas redes sociais por gente do PT, por gente que é de esquerda, que é eleitor do Lula, que não me parece razoável a gente fazer isso publicamente, um linchamento moral, como se a história de vida de cada um desses parlamentares, tudo que eles acertaram ao longo de 10, 20, 30, 40, alguns 50 anos, não tivesse mais valor algum. Eu não estou discutindo aqui o papel da imprensa, o papel de vocês, claro que eu respeito muito, acho que ele é crítico, ele é necessário, agora não me peça para fazer isso, eu jamais faria isso, nunca fiz em nenhum outro tema e não farei nesse tema. E eu, inclusive, defendo e sugiro que a nossa militância tenha um devido cuidado e se quer fazer a crítica, enche lá a caixa de correio do deputado por algum voto que ele deu, seja qual for, liga no gabinete, encontra o deputado num evento, numa atividade dele da região, chama ele no canto, conversa com ele, fala o que está pensando, a crítica é bem-vinda. Eu adoro ser criticado, eu ouço todas as críticas. Agora, eu não acho razoável companheiro e companheira expor publicamente em redes sociais, em grupos de WhatsApp, parlamentares que têm uma história de 50 anos de atividade e que é quase que irretocável as posturas que eles tiveram. Aí nós vamos julgar alguém por um único voto? Não me parece razoável. Deputado, mas o senhor disse, o senhor foi líder dessa bancada, tanto a bancada do PT quanto a bancada, que eu não gosto mais desse termo, acho que não existe mais, base do governo foi liberada a votar do jeito que quisesse. O senhor, se fosse líder do PT, tinha fechado a questão? Não sei. O líder, ele seguia e tenta influenciar, né, mas acaba decidindo dentro da postura da maioria. Eu estou participando virtualmente das sessões, né, eu tenho missão oficial, né, durante esses 4 dias, estou inaugurando alguns investimentos do governo federal aqui no Paraná, estou participando de alguns seminários, de alguns debates, então eu não acompanhei os detalhes. Agora, a gente sabe o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu não estava lá anteontem, mas eu estava lá semana passada, fiquei 15 dias em Brasília, inclusive estava no 7 de setembro, acompanhando conversas, né, de sábado, de domingo, de bastidores. Nós estamos numa luta dificílima, né, para tirar de cena essa pauta da anistia. Nós não queremos que esse assunto fique congestionando o Congresso Nacional. Como eu disse aqui, o país precisa se ocupar, nós precisamos nos ocupar com outros temas, né? O governo tem projetos importantes para serem votados, como a isenção do imposto de renda, a PEC da segurança pública, tantos outros, que dependem dos votos, infelizmente, dependem dos votos do Centrão, né, dos partidos de direita. Então, eu não sei que tipo de diálogo se estabeleceu. Estou lendo algumas coisas pela imprensa, algumas eu acredito, outras eu não acredito, vou conferir
né, com cada um dos companheiros, né, e como eu disse, quando tem que ser feita crítica, eu faço crítica. Agora, se é um companheiro meu, uma companheira, eu vou fazer essa crítica no privado. Eu jamais vou ficar expondo alguém na imprensa, jamais vou ficar agredindo, atacando alguém. E outra coisa, não vou julgar ninguém por um único voto. Perfeito. Deputado, sei que seu tempo é curto aqui com a gente, mas agradeço demais a participação, viu? Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Um abraço, bom trabalho, pessoal. Parabéns pela audiência e pelo grande trabalho que vocês fazem. Até mais. Muito obrigada. Fernando, eu sei que você tinha levantado a mão, mas não tive tempo de manter aqui o deputado. Mas a palavra é sua. Diga, Fernando. Não, eu até preferia ter falado na frente do deputado, né? Porque eu acho que a análise desses votos tem que ser feita de acordo com aquela primeira questão que eu coloquei, né? Não podemos cair no diversionismo que essa gente tenta nos atrair. Realmente não é o mais importante como votaram aqueles 2 ou 3 deputados lá do Piauí, do PT, porque a gente sabe da composição da média, da composição das nossas classes políticas, vamos usar essa expressão, embora eu não concorde muito com ela, né? Então, a gente não pode se deixar levar por isso aí, transformar isso na questão principal. A questão principal é o que está acontecendo no Brasil que faz com que o conservadorismo e o fisiologismo político se agarrem a pautas impossíveis, porém polêmicas, que não terão condições de ir adiante e afastem a sociedade do debate concreto que nós estamos atravessando. Nós estamos vivendo um momento de agressão ao Brasil. Nós estamos vivendo um momento de tensionamento no mundo e um dos principais focos é o Brasil. Nós estamos vivendo uma situação em que, pela primeira vez na história brasileira, ou melhor, pela segunda vez, porque a primeira vez foi a questão Christie, ainda no tempo do Império, envolvendo o governo do Reino Unido, da Inglaterra, em que um governo estrangeiro quer interferir em decisões e ações judiciais do nosso país. Isso é o importante. Isso é o essencial. E é isso que nós temos que entender para não nos perdermos nesse momento. É claro que é preciso sustentar a todo momento, o tempo todo, e com a intensidade maior que seja possível, né, a questão da blindagem dos deputados, a questão desse verdadeiro sistema de castas que se pretende criar com essa PEC. É claro que é preciso enfrentar essa proposta abjeta, né, de anistiar politicamente quem cometeu crime contra o governo, contra o Estado Democrático de Direito. É claro que tudo isso é necessário, mas o importante é que a gente veja que nós estamos vivendo uma situação de pressão externa contra a democracia brasileira e que nós temos, nesse momento, 2 lados no Brasil. O lado da defesa da soberania nacional, o lado da defesa da independência do nosso país, da nossa autodeterminação, do nosso direito de viver segundo as nossas regras, segundo as nossas vontades, segundo as nossas leis, e um outro que quer que o Brasil se torne tão submisso ao governo dos Estados Unidos que nós estaríamos nos transformando de novo numa colônia política, além da colônia econômica que durante muitos anos fomos e ainda somos. Perfeito. Aliás, falando sobre a anistia, deixa eu trazer mais informações. Olha só, a urgência do projeto, que anistia os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro e pode beneficiar, inclusive, o ex-presidente condenado, Jair Bolsonaro, deve ser colocada em votação ainda hoje na Câmara. Isso faz com que a proposta passe na frente de outras e tramite mais rapidamente. Parte da bancada governista teme uma retaliação do Centrão, pois o PT não apoiou essa PEC da blindagem na votação que terminou nesta madrugada. Ou seja, de mau humor, o Centrão ajudaria a aprovar a urgência do projeto da anistia. Para os bolsonaristas, colocar em pauta a anistia é jogo acertado. Foi por isso que a extrema-direita apoiou essa PEC da blindagem muito cara ao Centrão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, informou aos líderes partidários que pretende levar ao plenário hoje mesmo essa votação da urgência da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. É esse, então, quadro sombrio desta quarta-feira. Acho que faz muito sentido isso que o Fernando traz para a gente, porque tanto a PEC da blindagem como a
essa urgência da anistia e a questão do mérito da anistia, quando chegarem no STF, muito provavelmente serão barradas. Ainda que, como a deputada Sâmia coloca, há o desejo também de uma interferência ali no Supremo para que o Supremo não interfira nessas questões. Mas faz parte dessa construção de um caos social, sem que o governo possa se movimentar. A gente não tem aprovação de medidas caras à sociedade. Isso, mais uma vez, fica explícito. E como o Edu costuma dizer muitas vezes por aqui, tudo ou parte dessa responsabilidade está na conta de Hugo Mota. Hugo Mota que tem se mostrado uma figura da pior espécie. Rastejante. Rastejante, de fato. E invertebrado, como eu digo sempre. Sabe o que me vem à cabeça quando faz, que precisa fazer isso? Daqui da Avenida Paulista. Você precisa sair daqui para chegar lá na Praça Oswaldo Cruz, que é o final da Avenida Paulista. A Avenida Paulista está congestionada. Daí você pensa assim, como é que eu vou fazer? Eu saio aqui pela Alameda, não sei das quantas, eu desço, vou lá perto dos Estados Unidos, subo mais para cá, vou por trás, entro na 23 de maio. Você vai fazer todo esse caminho, você vai demorar meia hora. Se você tivesse parado aqui, você ia demorar 10 minutos. O pior, ele está fazendo esse trajeto todo para não enfrentar uma situação. Simplesmente era a seguinte, falar não. Sim. Que é o óbvio. É o que está fazendo o presidente do Senado e é o que está fazendo, veja bem, Otto Alencar, hein? Otto Alencar está se mostrando aqui, senador pela Bahia, PSD, né? Ele está se mostrando muito firme. Sim. Porque ele diz, essa PEC de anistia não ponho para votar na CCJ e essa PEC da blindagem não ponho para votar na CCJ. Ponto final. É uma frase que o Truman, o presidente Harry Truman, tinha na mesa dele. Olha o Otto Alencar aí. Na mesa dele, o Truman tinha uma plaquinha. The buck stops here. É o alce para aqui. É uma expressão americana que quer dizer, daqui não passa. Quem resolve sou eu. Precisa botar um alce. Né? Precisa botar o nosso Hugo Mota sentado em cima de um alce. Mas tem alguns que sabe aquela história? Cavalgado e cavalcante? Pois é, tem alguns que precisam ser cavalgados. Não, precisa botar o alce em cima dele. Faz um favor, separa a sua xícara do seu copo, porque está tilintando aí. Pronto. É um trem, parece um trem andando. Maravilha. Falando em Hugo Mota, inclusive, a oposição anunciou uma manobra para salvar o mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Qual é? Torná-lo líder da minoria na Câmara. A atual líder, a deputada Carolina de Tone, anunciou que abriria mão da função em favor de Eduardo. O pulo do gato é o seguinte, com o cargo, as faltas em plenário não são contabilizadas. Eduardo mora nos Estados Unidos, onde está incentivando o governo americano a sancionar o Brasil para tentar salvar o pai dele, Jair Bolsonaro, e cada vez mais perto da cadeia, o pai dele, né? O deputado tem 20 faltas não justificadas em 33 sessões. A última vez em que o deputado registrou presença em plenário foi em 13 de março. Só que cabe agora ao presidente da casa, Hugo Mota, aprovar essa indicação. Comunicado muito importante. Além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Rose. A gente comentou um pouco ontem aqui quão revoltante é isso, porque assim, primeiro, tinha que estar sendo discutida as agressões que ele está incitando contra o Brasil. Não uma questão só de faltas, né, de desobedecer o regulamento. Tinha que estar sendo discutido por que tem um deputado brasileiro nos Estados Unidos que já chegou a falar até mesmo de forma, assim, num tom ameaçador de uma intervenção militar no Brasil. Isso que devia ser a pauta central. Não porque ele vai simplesmente perder o cargo porque vai ultrapassar o número de faltas. Se não bastasse isso ser tão absurdo, agora tem uma manobra para o Eduardo Bolsonaro não perder o cargo. Me parece que o Eduardo Cunha
que tinha feito, né, uma norma para a minoria, para o chefe da minoria, o presidente da minoria, não perder o cargo. E agora, o Hugo Mota estou dizendo isso porque é o seguinte, o Hugo Mota vai ser testado mais uma vez na sua mediocridade. Gargalhando, porque eles são muito bons. Eu vou fazer uma camiseta, a minha bênção é a sua burrice. Porque essa norma, eu talvez não esteja usando o termo correto, vocês me perdoem, ela não valeria agora, porque foi, uma vez que terminou a presidência do Eduardo Cunha, ela deixa de valer. Só que o Hugo Mota pode fazer essa manobra, e ele vai ser, na sua mediocridade, no seu perfil rastejante, ele vai ser testado mais uma vez, e não me surpreenderia nem um pouco se ele realmente fazer essa manobra e o Eduardo Bolsonaro continuar com o cargo dele, enquanto está num país estrangeiro incitando agressões contra o Brasil. É absurdo. Olha, mas a burrice dessa gente é uma benção. Porque você conhecia essa história dessa norma antes? Não. Eu fui procurar, né? Porque o Eduardo Cunha fazia essas coisas e não ia no microfone e falava assim, vou fazer uma pilantragem aqui para ajudar o meu amigo. Ninguém sabia que esses troços apareciam. Ele escrevia lá, ia lá pro Diário Oficial do Congresso Nacional e Sim. Mas não. A Carolina Detone, este farol de Alexandria, esse gênio da raça, faz uma coletiva. E aí, assim, primeiro que já tinha saído entre aspas, eu sou velho, né? Tinha saído no jornal de manhã. Todo mundo já estava sabendo que eles iam fazer isso. E eles fazem, eles confirmam o que parecia. Não, isso é boato, não é possível que isso é verdade. Não, eles fazem. Eles são burros violentamente. Eu acho que tem uma questão de ego, sabe? A Carolina Detone, claro, ela quis se mostrar de uma fidelidade. Está tendo essa disputa também, de quem é mais, nesse núcleo, de quem é mais fiel ao Bolsonaro, a família Bolsonaro. Muito provavelmente será o mais burro. Isso faz sentido, é uma corrida que se alimenta. Ela é candidata ao Senado. Ela é candidata ao Senado por Santa Catarina. Ela está se participando para isso. Sim, mas agora a disputa é nesse sentido. Tão descaradamente. Edu, eu posso roubar o seu lugar de vidente? Não, eu só sou pretensioso, eu não sou vidente. Olha só, eu acho que a consequência concreta disso aí vai ser nós vamos ser acelerado o processo de indiciamento e propositura de uma ação penal contra o próprio Eduardo Bolsonaro e contra o Jair por obstrução de justiça. Esse vai ser o resultado concreto. Porque é preciso, por via das dúvidas, eu faria isso se fosse procurador, antecipar os efeitos de uma eventual blindagem que ele pudesse receber. Então, essa é a questão. Caçado por falta, ele não vai ser. Ele não vai ser. Caçado por falta é só no ano que vem. É só quando começar a nova legislatura. Março do ano que vem, né? Entendeu? Então isso não vai acontecer. A questão concreta é, nós vamos ver a escalada subir em relação a Eduardo Bolsonaro com o seu apontamento ao Supremo Tribunal Federal como praticante do crime de obstrução de justiça e outros. Porque eu tenho a impressão que a essa hora a Procuradoria da República já coletou os dados necessários para imputar ao Eduardo Bolsonaro crimes de lesa pátria. Eu acho que isso não vai ficar barato. Até porque, se precisasse, não precisava, mas se precisasse, vamos ter aí mais chute nos calos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com o provável anúncio de novas medidas retaliatórias do governo norte-americano voltada contra outros integrantes daquela corte. Eu estou achando até, Fernando, que é ato contínuo, né? Porque como a investigação já começou, já teve inclusive o Silas Malafaia lá, começou a gritar lá por causa dessa investigação, né? Duas coisas que devem acontecer, falando em prever o futuro, assim que os Estados Unidos fizerem, se de fato fizerem novas medidas de aperto contra, principalmente, ministros da Suprema Corte. Né? Vem logo essa
vira inquérito, se transforma em acusação da Procuradoria a obstrução de justiça e o nosso condenado vai para a papuda, né? Não vai ficar mais em casa. Eu acho que eles se acham muito espertos, só que eles são burros. Então, é nesse sentido que eu acho que é uma bênção a existência dessa gente. Perfeito. Olha só, notícia do ICL. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido de investigação contra o governador Tarcísio de Freitas. Esse pedido foi protocolado na corte pelo deputado federal Rui Falcão, do PT. O parlamentar pediu que o governador seja investigado pelo crime de obstrução de justiça por ter ido a Brasília durante o julgamento da trama golpista para articular a votação da anistia e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos réus condenados. Então tá aí, quando a gente fala sobre essa figura de Tarcísio de Freitas e como ele, ao escolher estar ao lado do Bolsonaro, ele tem que enfrentar consequências. Essa é uma dessas consequências. Aliás, eu quero atrelar isso à pesquisa Atlas Bloomberg, que acaba de sair, e traz cenários eleitorais. A gente tem aí, olha, intenção de voto para presidente no segundo turno. Em um eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente da República em 2026, como você votaria em cada um dos seguintes cenários? Deixa eu ir para o telão para a gente acompanhar juntos aqui, porque essa é uma primeira tela que é bastante interessante, porque a gente tem Lula aumentando 5 pontos, indo para 50% das possibilidades de voto, enquanto a gente tem 45%. Não é a diferença, né? Então, mas eu acho que não muda, é a eu não diferença, sei, porque aqui a gente não tem o recuo, o aumento do outro lado. Isso o verdinho ali é a diferença, 50,6 menos 42,2, 45,2, é a diferença, está ali no 4. Não é não, é o aumento. Quer ver? Não, tá certo, é a diferença. O Lula, ele subiu 4 pontos, tá certo. Lula subiu, eu vou olhando aqui, vou trazendo para vocês então, porque não tá nessa arte, inclusive, viu? Lula, você acertou, tá certo. O Lula subiu de 40... Clipa para mim o trecho para eu guardar. Acertei ele uma tá conta? Com 4... Não, peraí, isso aqui é primeiro turno, gente, peraí, deixa eu trazer isso direitinho geralmente, para vocês. porque tá com mais, seria subida, né? Mas é a frente, né? A vantagem. Mas é verdade, porque não tem como subir 27 pontos, né? É a vantagem aqui, ó, 22 aqui, né? para 47. Bom, depois eu vou ver isso, mas de qualquer forma, enfim, 50 a 45. Isso, está fácil de ver. Lula, Michele Bolsonaro, 51-44. Lula versus Jair Bolsonaro, que continua aparecendo, apesar de inelegível, né? 51-44. Ele aparece, inclusive, embaixo de Tarcísio de Freitas, realmente, né? Lula, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Agora, me traz a segunda tela, que eu acho bastante interessante, porque é a evolução. E daí a gente tem uma comparativa entre Lula e Tarcísio. Lula, veja só, ele foi de 46,6 para 50,6. Aqui a gente tem os 4 pontos de fato, né? Então, de subida. E o Tarcísio teve uma queda, e de 3 pontos foi de 48,4 para 45,2. Então, isso, nesses últimos tempos, o que se constata é isso, uma ascensão de Lula como candidato, né, à eleição de 2026, enquanto Tarcísio de Freitas em queda. Isso é o que traz, então, a Atlas Bloomberg, essa pesquisa que acaba de ser divulgada, viu? Então, a figura de Tarcísio de Freitas se deteriorando cada vez mais. Tá dando certo, né? O negócio de sair por aí com o chapéu vermelho, depois sair comemorando. Não está funcionando, doutor Tarcísio. Não tá. E, além disso, seus amigos do PFL, do Partido da Faria Lima, estão muito bravos. Então, não está funcionando. Edu, diga, Fernando. Agora, repara que interessante, se você puder voltar com aquele primeiro gráfico das barras, repara que interessante. A família Bolsonaro é um bloco. A diferença entre Michele, Jair e o enfant gâté da família Tarcísio de Freitas é nenhuma. É nenhuma. Isso mostra como, mais do que um antipetismo, que fica ali estabelecido no fato de Lula praticamente não mudar, naquela barra vermelha que fica do lado esquerdo da tela, porque quem não vota no Lula não votará de jeito nenhum. Do outro lado,
Tá? Só o bolsonarismo consegue chegar mais perto do percentual que o atual presidente tem nas urnas. Eu gostaria de ver também, se vocês estiverem aí, o resultado do primeiro turno, porque eu acho que também isso vai ajudar muito as coisas a se definirem, porque é em função desse voto no primeiro turno que uma parte da nossa classe política se alinha, porque ninguém quer ficar caudatário de perdedor. Pegar o primeiro turno. Eu tenho aqui o primeiro turno, é que o primeiro turno tem vários cenários, né? Eu vou trazer alguns. Só tem um, o vou Tarcísio. trazer um deles. O do Tarcísio. Chama para valer, Thali. Pega um... Tá aí no nosso grupo, se vocês puderem colocar, Enzo, Gui. Você sabe que eu estava pensando... A intenção de votos para presidente no primeiro turno. Enquanto o Fernando estava pensando, eu falei assim, alguém tem que fazer o estudo, senhores cientistas políticos, né, tentar, de maneira mais precisa, separar os grupos dos anti. Sim. Quantos são antipetistas? Quantos são antiprogressistas? Quantos são anti-Lula? Quantos são anti-esquerda? Sei lá, encontrando, porque vai ajudar a perceber melhor essa composição dos... Né, quem não vota de jeito nenhum, quem vota de qualquer jeito e quem está na mesa. Né? Acho que seria uma pesquisinha de mestrado interessante. Eu falei isso, Edu, muito por conta do que eu estou sentindo, né, que está mais difícil dessa vez, do que eu estou sentindo que marcou a eleição de 2022. Nós passamos 6, 7, 8 meses procurando a terceira via. Quem vai ser a terceira via? Quem se candidata à terceira via? Desde E não 2010, tem terceira eles via. É? E não tem terceira via. Tirando Ciro Gomes, né, não tem terceira via. E assim mesmo, Ciro Gomes aparece com os índices que eu realmente não acredito na maioria das pesquisas que se inclui o seu nome, porque eu não vejo repercussão, mas ele passa a ser uma alternativa para quem não quer se assumir Bolsonaro, né, e é anti-Lula. Então, eu acho que está aí, olha, está aí a soma dos outros. Né? 15%. 15% não, nem faz nem cócegas. Né? 15% não faz nem bilu-bilu em candidaturas que tem 46%, 47%, 48%, como a do Lula. Né? Então, isso é que nós temos que pensar. Né? Nesse momento, o Lula vai ter que se dedicar, como se dedicou em 2022, a construir o que for possível de aliança com o centro para garantir que esse pouquinho que falta para ele atingir a maioria absoluta seja obtido com esses acordos. Senão, corre o risco do Lula nunca, qualquer um no lugar dele, chegar perto como chegou nas eleições de 2022. Então, essa é a questão, para mim, central no processo eleitoral. Entendeu? Porque é isso que vai acontecer. Não tem jeito, não vai aparecer de agora até setembro, outubro do ano que vem, um novo Messias, perdão pelo trocadilho, um novo Messias para a direita brasileira. Aliás, tem pesquisa Quest também, mas já eu trago com vocês. Altamiro Borges participa hoje com a gente, ali próximo do meio-dia, e eu vou trazer mais informações da Quest. A Quest, para além do cenário eleitoral, traz avaliação sobre algumas ações do presidente Lula e esse cenário também referente ao julgamento e condenação de Jair Bolsonaro. Já eu trago para vocês. Eu vou chamar agora para conversa aqui com a gente o Cristiano Pavini, coordenador de projetos da Transparência Brasil. Seja bem-vindo. Eu queria te ouvir, vamos recuperar essa história da PEC da blindagem, para a gente ouvir de um ponto de vista de quem está analisando de fora, do que se trata essa proposta de emenda à Constituição. Bom dia, explica para a gente. Bom dia, Thalita, bom dia a todos e todas que estão na bancada e que acompanham a TVT nas redes sociais, nos canais de transmissão. É importante ressaltar que trata-se, obviamente, de um retrocesso aprovado pela Câmara. É uma autoblindagem dos parlamentares frente aos processos judiciais e que é muito casuística.
Você tem agora uma enxurrada de investigações relativas às emendas parlamentares, e a Transparência Brasil ela vem atuando incisivamente nessa temática. Então, você tem toda a problemática das emendas parlamentares enquanto sequestro orçamentário por parte do legislativo e também pela má aplicação desses recursos na ponta. E você tem uma série de investigações nesse sentido que, eventualmente ou potencialmente, podem resultar em ações penais, e o Centrão se articulou visivelmente para conseguir blindar os seus e casuisticamente expandiu esse privilégio para outros atores, como os presidentes dos partidos políticos. Então, ela tem que ser nominada como ela é. É um retrocesso, poderia dizer até que é um escárnio frente à sociedade, e isso fragiliza, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Você tem, inclusive, um reforço na percepção da opinião pública da atuação do legislativo, e reforça isso, inclusive, em discursos antidemocráticos, né, de que o Congresso, enfim, age em benefício próprio e que não tem função de existir. Então, é prejudicial também esse reforço frente à sociedade e que incentiva discursos antipolítica e autoritários. Então, é ruim em todos os cenários essa proposta. Então, você tem a partir da proposta aprovada, um retorno do que já estava até inicialmente previsto na Constituição e foi derrubado em 2001, de que o Congresso tem que dar o aval para o início de uma ação penal iniciada pelo Supremo Tribunal Federal contra os seus pares. Isso é ruim em diversas medidas, mas principalmente pelo fato de que o Congresso é corporativista. Então, você passa a permitir que os pares não prossigam com ações penais legítimas contra os seus integrantes. Você já tem a prerrogativa do Congresso sustar processos penais em andamento. Essa é uma medida até de freios e contrapesos, né? Então, imaginando-se um cenário hipotético de um judiciário autoritário e que fosse perseguir parlamentares por uma linha ideológica, você teria o Congresso já com essa prerrogativa de sustar. E isso, obviamente, não é realizado pelo Congresso atualmente, até pelo cenário que se está, em que não existe, né, esse autoritarismo. Mas já se prevê esse contrapeso em um cenário hipotético nesse sentido. O que o Congresso fez agora? Então, além dessa prerrogativa de sustar, ele tem que dar o aval para o início de uma ação penal. E isso envolve uma série de crimes, que pode ser de uma corrupção até um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, é muito ruim essa PEC, pelos seus efeitos e pela percepção que gera na opinião pública. Sabe que me chamou bastante a atenção uma fala do Rogério Correia, deputado do PT, que estava circulando inclusive nas redes, em que ele fala assim, olha, para que as pessoas entendam de uma maneira bem simples, se hoje um deputado atropelar e matar uma pessoa, para que ele seja investigado por isso, ele precisa do aval dos seus colegas. Então, é uma medida protecionista, né? E obviamente, tem deputado da direita que pensou exatamente nesse crime que você está falando. É incrível isso. Então, vamos relembrar quem é essa pessoa? Gustavo Gayer cometeu duplo homicídio dirigindo bêbado. Ele deixou uma terceira vítima paraplégica, é condenado por assédio, é investigado por desvio de cota, falsificação e peculato, denunciado no STF por racismo. Uma dessas figuras que, de boca aberta, foi até a tribuna defender essa PEC. Não, e se saírem xingando você, a mim, a qualquer um, o Pavini, o Fernando, qualquer um de vocês que está em casa, se você quiser entrar contra ele por calúnia, injúria e difamação, você não vai conseguir. Não vai. Não vai, porque Edu, o Congresso Nacional vai parar no Congresso para... Oi, Fernando. Edu, vamos lá. No caso de calúnia, injúria, difamação, etc., sempre existiu a proteção constitucional, tá, para a imunidade para o parlamentar. O artigo 53 sempre disse que o parlamentar é inviolável por suas palavras, votos e opiniões. Então, quanto a isso, ninguém está discutindo. O problema são os atos. Por exemplo, o atropelamento. Tá? E quando eu digo que essa medida não tem a menor sustentação constitucional,
pelo fato de que a Câmara dos Deputados, em relação a essas pessoas, parlamentares e presidentes de partidos, ela está usurpando o poder que é do judiciário. Ela está usurpando o direito da Procuradoria-Geral da República de propor uma ação penal, ela está usurpando o direito do Supremo Tribunal Federal de dar consequência a essa ação penal, acolhendo a denúncia da PGR. Então, isso, para mim, né, não tem a menor possibilidade de ser considerado constitucional. Se havia... Vou lembrar o caso mais concreto, né, a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, em 1968, porque ele fez um discurso que, no entender dos militares, foi a eles ofensivo. Pediram a licença para a Câmara para processar, a Câmara negou o processo. Mas era um discurso, era uma opinião, eram palavras. É completamente diferente de você pegar um automóvel, se embriagar, pegar um automóvel e atropelar um monte de gente na calçada. Isso é totalmente diferente, porque não se trata de uma opinião, não se trata de uma questão relativa à liberdade de expressão e posicionamento do parlamentar. Trata-se do assalto à possibilidade do Supremo Tribunal Federal, como representante do Poder Judiciário, no caso dos detentores de mandato, cumprir o seu dever de processar alguém. Eu só fiz essa referência por causa do entendimento do Supremo de que a proteção para a expressão parlamentar é no exercício do mandato, e não se você estiver num açougue, não é? E o açougueiro fala, é 50 reais, e você fala, não, está tendo aqui que 45, você é um canalha, safado, ordinário. Isso, o entendimento do Supremo é que não protege, né? Então é nesse sentido que eu estou falando, ou seja, é um crime absolutamente de meu interesse, seria, né, se eu fosse ofendido. Sim. Você imagina que o Congresso Nacional iria paralisar as suas atividades para colocar no plenário da Câmara dos Deputados a autorização para eu entrar contra ele? Sim. Nesse sentido, ou seja, até isso eles dificultam. Sim. Até isso ele se torna... Aí ele se torna inimputável, não dá para chamar de direito, mas de fato, né? E há outro problema, que há algumas interpretações pela redação aprovada, e lembrando que ainda há destaques, né, a serem apreciados. Ontem, na madrugada, você teve a queda do que estava previsto inicialmente nessa PEC. Então, retomando, o texto aprovado em primeira discussão previa que, em uma votação secreta, os parlamentares teriam que avalizar a abertura de uma ação penal. Então, essa opacidade da votação, ela caiu em um destaque, mas pode retomar. Nessa nova rodada agora, eu vi que há uma articulação de aglutinação de destaques que permitiriam a volta dessa opacidade. Hoje, o deputado estava nos explicando que ainda vai votar isso hoje. Então, há esse ponto, mas extrapolando aqui, há também não só a repercussão disso na esfera penal, há alguns entendimentos do que na esfera civil. Também você teria que ter uma autorização do parlamento. Então, você tem aí ações de improbidade administrativa em que os pares teriam que legitimar a abertura dessas ações. Então, é escandaloso o que o Congresso aprovou e não há outra... o que a Câmara aprovou e não há outro adjetivo para qualificar senão esse. É um retrocesso, obviamente. Desculpe, Thalita, acabei interrompendo. Imagina. Eu interrompo todo mundo aqui toda hora, eu não peço desculpa para ninguém. Herança litigiosa é processo. Sim. Divórcio litigioso é processo. Guarda de filho litigioso é processo. Tudo isso vai ter que passar pelo Congresso? Olha o que esses caras estão fazendo. Eles tumultuam ainda mais, né? Os trabalhos do Congresso, é isso. Mais uma vez eu volto a dizer, aquilo que é urgente, aquilo que importa, vai ficando lá na frente. Cada vez você vai empurrando, você vai, né, indo mais para baixo, você vai descobrindo mais problema. Exato. Só para criar caso. Exato, iceberg, é cheio dos problemas. Rose. Eu queria fazer uma pergunta para o Cristiano, ele já respondeu em parte nesse sentido, né? É uma blindagem também que extrapola criminal, vai para a esfera civil.
E outra dúvida que eu tenho, e eu vi rapidamente sobre isso hoje, é que também essa blindagem, ela se estende também às casas legislativas, né? Aos deputados estaduais, não é isso? Pode haver essa interpretação de que as assembleias também tenham essa prerrogativa. Então, é um efeito cascata, né, que se aplica nesse sentido. Então, de fato, é muito ruim e é importante ressaltar aqui a gente está tratando dessa PEC, mas é um entre tantos retrocessos nessa temática que o Congresso vem ou pautando ou aprovando. Eu ressalto aqui, aproveitando a oportunidade, que o novo Código Eleitoral está em vias de ser votado no Senado e há uma série de retrocessos nesse sentido. A gente citou aqui a votação secreta, né, nessa prerrogativa agora aprovada pela Câmara do Congresso da aval para ação penal. Então, assim, o secreto não deveria existir. Tá? Esse é até um princípio que a Transparência Brasil defende, porque os representantes do povo têm que ser escrutinados pelo povo a partir de suas decisões, elas têm que ser motivadas e transparentes. Então, sendo populares ou impopulares. Então, o princípio da votação secreta já é muito ruim, ele tem que ser utilizado em situações muito específicas que envolvam a não represália parlamentares, enfim, que é uma outra discussão, mas ela tem que ser quase não banalizado e sim excluído da administração do processo legislativo. E no Senado, você tem agora a tramitação do novo Código Eleitoral, a partir de um texto que foi aprovado pela Câmara, que prevê, entre outras medidas, a possibilidade de extinção da prestação de contas em formato eletrônico pelos partidos políticos, o que colocaria na opacidade os gastos partidários. Então, agora você tem esses pacotes que estão sendo aprovados pelo Congresso, que a sociedade fica até atordoada, né? Porque é um atrás do outro e você não tem muito efeito de incidência. Mas voltando agora para essa questão da PEC da blindagem, esse ponto da votação secreta é muito danoso. E lembrando, o destaque foi aprovado na madrugada, retirando a votação secreta para a avalização da abertura da ação penal, mas a votação, pelo que eu interpretei, ela continua a possibilidade secreta no Congresso, podendo relaxar a prisão em flagrante. Então, o Congresso, a Câmara e o Senado podem relaxar prisões em flagrante inafiançáveis de seus membros em votação secreta. Isso continua no texto. E a votação secreta na avalização pode retornar nos destaques. Então, esse também é outro ponto. No mérito já é muito ruim, né? A possibilidade do Congresso ter essa prerrogativa já é ruim, e realizar em votações secretas torna isso ainda mais danoso. É importante trazer esse ponto aqui. Um ponto que eu lembrei agora, a gente vai enfiando o dedo para baixo. Hoje existe mandato coletivo, né? A gente tem na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem um mandato coletivo, e eu não me lembro se na Câmara Federal a gente já tem mandato coletivo. Mandato coletivo vai poder entrar também nessa? Então, todo mundo, porque para a próxima eleição vai estar inclusive regulamentado o mandato. Hoje em dia é um acordo entre os que se confederam ali, vai para concorrer. Sim. Agora, a partir da próxima eleição, ele vai estar já vai fazer parte da legislação. Todos os do mandato. Você sabe como é que é? Mandato coletivo do PCC, mandato coletivo do Você sabe que samba, sabe o que acontece com o samba enredo? Isso eu aprendi também, minha boca caiu. Já reparou que o samba enredo tem sempre 10, 12, 11 autores? Geralmente é um, ou são dois que fazem o samba, e os outros é o dono de não sei da onde que manda pôr, é o patrocinador que manda enfiar mais um, porque daí todo mundo entra no rachucho do direito autoral. Sim. E também tem em alguns lugares o dono do morro manda botar o filho dele, Vai ser assim o mandato coletivo agora? Porque daí o cara do PCC não vai precisar nem concorrer como cabeça da chapa do mandato coletivo. Sim. Olha onde esses caras vão se meter só para se proteger. Sim. Cristiano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Vamos manter contato, porque ainda vamos ter muito o que falar sobre essa situação. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, Thalita, parabenizo pelos debates propostos e ficamos aqui à disposição para colaborar com outras. De tédio a gente não morre no Brasil, né? Então certamente a gente pode colaborar com outros assuntos aqui, rotineiramente.
Muito obrigado, um abraço para você, Cristiano. Abraço. Eu quero chamar essa reportagem, inclusive, que saiu agora na Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, dizendo de fato que o Centrão pode reverter a derrota e aprovar o voto secreto para blindar deputados diante dessa PEC da bandidagem, da blindagem, que a gente está comentando agora. Para a gente falar sobre isso e se aprofundar mais um pouco nesse assunto, eu chamo o deputado federal Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, um prazer te receber essa manhã por aqui, quase tarde, quase meio-dia, né? Deputado, há chances de fato de reversão dessa questão do voto secreto, que seria mais um grande retrocesso diante de tantos já constatados nesta madrugada, começo de quarta-feira. Bom dia. Sim, agora sim. Tudo bem? Pai, tudo Maravilha. bom? Não, isso. De retrocessos, essa Câmara está cheia, né? Retrocessos, essa Câmara está cheia. Então, sempre pode piorar, infelizmente. O que aconteceu ontem, eu fiz essas 4 grandes diferenças, porque, na verdade, tinha já um regramento em relação aos parlamentares. Só que, na verdade, quando tinha uma investigação, é importante que a gente possa explicar bem, para todo mundo poder compreender bem, quando tinha uma investigação e quando o deputado seria processado, no momento de ele ser processado, se enviava, então, à Câmara ou ao Senado e poderia ter um processo de sustar esse tema. Então, a Câmara tinha que aprovar. Mas depois que tinha investigação, quando tu ia para o processo em si. E essa sustação, ela seria feita com o voto aberto. Então, aqui tem 2 coisas claras. Primeiro, agora vai mudar que a PGR vai, por exemplo, frente a um crime, vai solicitar a abertura do processo. E antes do Supremo tocar o processo, precisa passar na Câmara ou no Senado. E essa autorização precisa ser por 2/3, 257 votos, e de forma secreta. Então, aqui tem mais um terceiro problema já. Porque hoje, vamos pegar o caso do Ramage. O Ramage foi feita a autorização aqui na Câmara a partir do dia da diplomação dele. Só que se o deputado ou um senador tiver cometido um crime anterior à sua diplomação, agora não vai ter condições de ter uma investigação, porque a Câmara é que vai autorizar. Vocês perceberam a gravidade dessa votação? E pior ainda, colocaram junto ainda o outro elemento, os presidentes de partidos que não estavam. Então, nós passamos a ter voto secreto, nós temos a presença dos partidos, e para todos os casos, inclusive anterior à diplomação, se, como não deputado diplomado, cometeu um crime, também precisa autorização da Câmara. Então, é uma blindagem total. E a sociedade participou desse debate, nós estamos a 20 minutos já da madrugada, a 20 minutos já tinha passado da meia-noite, quando no tema, que foi muito polêmico, essa questão da votação do voto secreto, faltou voto. Não tiveram voto suficiente. Aí o presidente suspendeu, precisava de 308, só tinha 296. Eu estive lá, fazendo as defesas. O que acontece hoje? Na continuidade, estão querendo apresentar uma aglutinativa para ressuscitar o tema do voto secreto. Isso não pode acontecer. Então, nós precisamos estar muito fortes, mobilizados, todas as pessoas falando dessa arbitrariedade, porque senão é retornar ao velho modelo do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha fazia assim, quando ele não gostava de uma decisão, ele achava uma aglutinativa, impunha uma maioria e derrotava, rasgando, inclusive, o regimento interno. Então, isso nós não podemos fazer. Nós já estamos aqui com a nossa assessoria trabalhando na bancada para a gente evitar que se faça uma dupla votação. Não tem dupla votação. A votação já foi feita, não tiveram voto suficiente. Ou não tendo voto suficiente, o destaque que nós tínhamos feito é para ter voto aberto, e isso passou. Passou, nós não tiveram voto suficiente para derrubar. Então, é voto aberto. É contra o voto secreto, que no fundo, é uma covardia também, né? Porque o deputado não quer colocar a sua digital perante a sociedade, e o cidadão, o eleitor, tem direito ao voto secreto. Agora, nós não, nós somos agentes públicos. O povo precisa saber o que nós pensamos, como é que nós agimos e como é que nós votamos. Enquanto a sociedade exige mais transparência,
a Câmara dos Deputados está na marcha ré. É voto secreto, que é algo que é do arco da velha. Então, nesse sentido, é o nosso esforço hoje, mas infelizmente estão tentando tramar essa ideia de uma aglutinativa para ressuscitar o que ontem foi enterrado, que é o voto secreto. Para além desse retrocesso, a gente tem a possibilidade de votação da urgência da anistia agora na parte da tarde. Qual a expectativa? Sim, são dois projetos ainda. Portanto, que a gente diga. Um é o da anistia. Nós não queremos anistia, de jeito nenhum. Porque isso é bom também que a gente diga, e esse momento é para a gente fazer educação para a sociedade. O que é o sentimento de impunidade? A impunidade é a mãe de todos os crimes. Se hoje as pessoas se sentem autorizadas a cometer crimes, é muitas vezes porque tem a impunidade. Então, o cara vem que cometeu um crime, ele foi impune, então vou também cometer. E não vai acontecer nada. Então, a ideia da anistia realmente é isso, é a gente estimular criminoso, tá? E aí não vem com esse papo que a anistia lá para as pessoas, a veinha lá de 70 anos, da biblinha debaixo do braço, não tem, como diz o Flávio Dino, não tem bíblia debaixo do braço, não é bíblia punhal verde e amarelo, é punhal verde e amarelo. Né? Então, essa é a rigidez do tema. Então, esse é um tema que vai entrar, nós vamos fazer também um debate político para não passar. Então, não sabemos o resultado, mas nosso esforço todo é importante que a sociedade, nas redes, contatem, falem, porque é um tema inadmissível. A sociedade não quer anistia, mas esse parlamento aqui não tem essa identidade com a sociedade, não representa a real sociedade brasileira neste momento. Foi eleito numa outra conjuntura e a conjuntura mudou. E o terceiro aspecto, que se falou pouco até agora, que é importante registrar, é um projeto de redução das penas. Então, a redução das penas significa o seguinte, que o cara que cometeu um atentado contra o Estado Democrático de Direito, que quer dar um golpe, uma hora dessas vai ter uma pena menor do que o cara que furtou um sabonete. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, o furto de um telefone, de um sabonete, de um quilo de feijão, de uma padaria, de um pão, o cara vai ter penas maiores do que o cara que tinha um plano de assassinato, um plano de golpe, um desrespeito. E essa redução de penas nós também não podemos aceitar. Então, esse é o debate, são esses projetos todos que podem entrar na pauta ainda nesse próximo período aí, ou a partir do dia de hoje. Eu tenho uma pergunta para o deputado. Constranger esse povo é o único jeito que dá. Não é como o senhor não vai pegar um bebê, colocar no colo e sentar na presidência da Câmara. A base, ou o partido, ou o senhor, ou a base, pensariam, por exemplo, que o que interessa mesmo, nós estamos vendo que não vai nem passar pela cabeça dos deputados hoje, ou do invertebrado presidente da Câmara, que são as medidas provisórias que vão cair. A medida provisória tem uma que cai hoje, agora... A do gás. A do gás. Da luz. Eu acho que é da luz. Da luz. Isso. Então, da luz. Não dá para, pelo menos, para constranger esses cretinos, pedir para inverter a pauta, solicitar em bloco os partidos do governo, pedir a primeira coisa, logo no começo, vamos tentar inverter a pauta, vamos inverter a pauta para votar o que interessa, e aí, se eles não tiverem tanta cara de pau, estica a votação. Esse é um tema importante, porque você lembrou bem. Nós estamos não é de ontem, há muitos dias, trabalhando fundamentalmente 3 projetos. Um que vai caducar, que é exatamente a condição de milhões de brasileiros terem o seu custo até 80 kW reduzido, redução de pagamento da área da energia, e ao mesmo tempo do ponto de vista do gás, do produto de gás, para as pessoas que vai atingir também milhões de famílias brasileiras. Então, esses são projetos importantes que realmente são fundamentais de serem aprovados, que caduca hoje pela medida provisória. Então, a responsabilidade é do Congresso. A princípio, tem um acordo de que iria à pauta hoje, então tem esse acordo, a solicitação, eu espero que se cumpra isso. E o que não é possível, quanto tempo nós já votamos na comissão do projeto da isenção do imposto de renda, na comissão já foi aprovado por unanimidade. Nós precisamos colocar isso em vigor. Se a gente demorar para votar, vai passar o ano, a gente não votou isso. E nós queremos, o presidente Lula, a isenção do imposto de renda até R$5.000 vai atingir 25 milhões de brasileiros. A diminuição entre 7 até 7.350, para não termos uma queda, uma ida abrupta para outro patamar nas tabelas do imposto de renda, vai ter um redutor entre 5.000 a 7.350 e a isenção total até 5.000. Esses 2 projetos são fundamentais para serem votados o mais rápido possível. Já queríamos ter votado há muito tempo. Então, esse é o debate em todas as nossas falas, do Lira, da nossa, de todos os nossos parlamentares, a gente tem insistido muito isso. Então, a ideia
do constrangimento, no sentido do debate real, não fake, é real isso. A sociedade está perdendo, porque aqui outro dia fizeram um motim para a gente não trabalhar, quando sentaram na mesa do presidente, agora estão fazendo um motim de uma forma diferente, não deixando pautar o que importa para o povo brasileiro. E, com certeza, eu quero reprisar aqui, a anistia, PEC da blindagem da bandidagem, redução de penas, não importa o povo brasileiro é contra isso, as pesquisas estão mostrando isso. Então, esse movimento, esse debate que vocês estão fazendo e a oportunidade que eu tenho de colocar esses argumentos são fundamentais para que a gente possa ter algum grau de convencimento. Não sei até onde pode convencer, mas eu vi que há um constrangimento muito grande dos parlamentares na conversa tete a tete que a gente faz com os colegas sobre essas votações que eles estão fazendo. Estão expondo o seu histórico perante um eleitorado que no ano que vem, quando tiver o voto na urna, vai avaliar isso também com muita atenção. Deputado, muito obrigada pela sua presença com a gente, viu? Bom trabalho para você por aí, vai precisar de forças nesta quarta-feira. Um abraço, até uma próxima. Sigamos, estamos à disposição sempre. Até. Bom gás, deputado do PT pelo Rio Grande do Sul. Estava lá encostadinho na janela e já está andando para o plenário. Exato, exato. Vai aos trabalhos. Não dá para subir lá para oitava, não dá para comer. Essa votação aí dá para acontecer, inclusive para cair com a restrição ao voto secreto. Fernando Brito, vou me despedir de você também. Algum ponto a ressaltar nessa despedida? É só insistir naquilo que eu comecei falando no programa. É claro que a gente tem que enfrentar esse combate, é claro que a gente tem que enfrentar essa questão, mas a gente tem que lembrar sempre que as questões essenciais não são essas. O que está em jogo agora são as eleições de 2026, e para que a direita tenha uma chance, é preciso conservar esse clima de confronto, esse clima de embate, esse clima de crise permanente com que eles tratam a vida política. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com esses projetos que todos nós vimos ao longo do programa. Se não pararem no Senado, pararão no veto presidencial. Se não pararem no veto presidencial, pararão no veto pelo Supremo Tribunal Federal. A questão concreta é que o governo tem cada vez mais que se focar na luta contra o ataque à soberania nacional, contra a inflação, pela elevação dos níveis de vida da população, como ficam registrados nessas duas medidas que o Congresso está fazendo questão de manter pendentes, a da luz e o do Vale Gás. Então, isso é importantíssimo para nós termos sempre em mente. E o confronto agora chama-se 2026, não há nenhum outro. Perfeito. Fernando, sempre bom recebê-lo por aqui, viu? Um beijo para você, até. Bom dia por aí, boa semana. Seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal à noite no hospital onde está internado em Brasília e fez novos exames na manhã desta quarta-feira. O boletim médico do hospital diz que trata-se de uma ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Jair foi internado ontem depois de uma crise de soluços e vômitos. Exames realizados no domingo indicaram que ele tem um quadro de anemia e pneumonia residual. Bolsonaro tem segurança reforçada na porta do quarto onde está internado. Policiais bloqueiam a aproximação de estranhos. Enfermeiros e atendentes não podem entrar no quarto com aparelhos celulares. E em frente ao hospital há um veículo da Polícia Penal e viaturas da Polícia Militar. Tudo isso acontecendo neste momento. Pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que a recuperação da popularidade do governo Lula, iniciada em julho após o tarifaço de Trump, foi interrompida em setembro, mesmo com o julgamento de Bolsonaro. 51% desaprovam, 46% aprovam. Bota na tela para a gente, por favor. 51%, então, se mantendo estável e a aprovação, a desaprovação se manteve instável e a aprovação subiu um pouquinho. Não, 46, 46. Exatamente, as duas se mantiveram, tá aí na tela pra gente. Inclusive o não sei também, não respondeu, 3, também 3. Se mantiveram. A situação se manteve estável. O governo tem bons motivos para comemorar o sucesso da defesa da soberania nacional frente aos Estados Unidos. Vamos de novo para a tela. 64% acreditam que Lula está certo nessa ação. A aliança comercial com os BRICS também aprovada pela maioria, 53%.
Mas o tarifaço parece ter batido aí num teto. A popularidade do governo ficou estável, mesmo com 49% acreditando que Lula tem se saído melhor que Bolsonaro e aliados diante desse embate com os norte-americanos. Se Lula tem seus desafios, Bolsonaro parece ter muito mais, viu? A pesquisa revela que o julgamento acabou trazendo problemas para o ex-presidente. Consolidou-se a percepção de que houve uma tentativa de golpe envolvendo Bolsonaro e os militares. Tá aí, 55, foi de 50 em dezembro de 2024 para agora, setembro de 2025, 55, 38 não acreditam que houve tentativa de golpe. Olha que interessante aqui. Diga. Estava lá em dezembro, 50 a 38, né? Sim. 50 achando que tinha golpe, 38 achando que não tinha. Um ano quase depois, os mesmos 38, não necessariamente as mesmas pessoas, mas o mesmo percentual, dizendo que continua achando que não houve. O que diminuiu foi o não sei. Quase metade dos que diziam não sei, agora sabem. São os 5% que foram lá para cima. Exato. Ou seja, modificou-se sim a percepção de parte da população ao longo desse ano com relação ao golpe de Estado. Exatamente. Não é porque não é o núcleo duro e não são os eleitores do Bolsonaro, são os que não sabiam. Perfeito. Também cresceu o percentual que acredita que Bolsonaro participou ativamente do plano para tentar dar um golpe, 54%, contra 34% que não acreditam que o ex-presidente não esteve diretamente envolvido nesse plano. Tudo saindo lá de baixo. 17, 15, 10, 35, 34, 49, 52, 54. É gente então, que não sabia. É gente que não estava nem no sim nem no não, passando a saber e achando que. Perfeito, Só considera, consolida que esse ano foi que o processo atrapalhou bastante as pretensões dessa gente. E trouxe lucidez para a população. E que é o povo que tem que ser atingido pela informação. Sim. Porque não adianta a gente achar que os extremos não são extremos da tal da polarização que não existe, mas são os extremos do grupo pesquisado. Sim. Aqueles que são a favor do presidente Lula, seja o que seja, aqueles que são contra, seja o que seja, e os que vai nessa matização, inclusive do Bolsonaro. Está aqui. Quem está sendo atingido pelas informações e criando não digo consciência, mas sim uma posição sobre o assunto, são aqueles que não tinham. Sim. Aliás, quem se beneficiou com esse julgamento foi o Supremo, viu? Primeiro porque cresceu a percepção de que o processo judicial contra Bolsonaro foi imparcial, saiu de 36 para 42, enquanto diminuiu a tese de perseguição contra Bolsonaro, de 52 para 47. Interessante. Sim. Aqui é gente que estava convencida que passou a desestar. Né? A desconvencer. Porque lá embaixo, os que eram contra o Supremo continuam sendo contra. Achei... tá bom, a gente tortura os números do jeito que a gente acha e eles falam o que a gente quer, mas eu achei interessante. E tem o segundo ponto, depois do julgamento, a opinião pública ficou bastante mais favorável ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. 52% passaram a rejeitar o impeachment dele. Chama para essa conversa Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Tararé. Miro, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Tudo bem aí com vocês? Tranquilinhos? Tudo certo, Miro. E aí, como você vê essa pesquisa? O Felipe Nunes, né, que gerencia a Quest, ele fala que ao mesmo tempo, um alívio para o governo, mas um alerta também, porque os números, de fato, eles se estabilizaram, não? Então, Thalita, é isso. Pesquisa é foto de momento, né? O filme vai longe e o momento de ápice desse filme é a eleição do ano que vem, de outubro do ano que vem. Mas a pesquisa é foto de momento. Acho que é isso. O governo Lula teve uma recuperação nesse último período. O governo Lula estava nas cordas, o problema da inflação, principalmente dos alimentos, estava incomodando demais a população brasileira, e isso as várias pesquisas, não só a Quest, demonstravam. O governo estava muito acuado pelo Deus mercado, né, pelos abutres financeiros da Faria Lima, né? O governo estava muito acuado pelo Congresso. Então, o governo estava numa situação difícil. A partir de um determinado momento, o governo resolveu ir para o enfrentamento. Eu acho que aquela derrota cachapante na Câmara Federal no projeto do IOF
imposto sobre obrigações financeiras, aquela derrota em que a base governista não conseguiu nem 100 votos, aquela derrota acachapante faz com que o presidente Lula mude de postura, parta para uma ação mais de enfrentamento. Então, acho que é o governo indo mais para o enfrentamento político, na questão do IOF, ricos contra pobres. E depois, o presente que o Trump, presente entre aspas, que o Trump dá com o tarifaço, com todas aquelas ameaças, toda aquela truculência do imperador, a reação do governo brasileiro, né, do presidente Lula, né, de não dobrar os joelhos diante do império, de enfrentamento ao Trump, foi um outro momento que cresce a popularidade do presidente. Então, acho que nós vimos num processo de retomada de popularidade. Acho que um dado muito positivo, né, a economia tem muito peso. Estava na economia, é isso, nós estamos tendo recordes de geração de emprego mês após mês. Agora mesmo o menor índice de desemprego da história recente do país. Gera emprego, aumenta a renda, né? Várias medidas no sentido de controlar a inflação, né? É um outro cenário climático, inclusive, que permite baratear preços, então a inflação diminui, né? E os programas sociais do governo. É muito interessante que a pesquisa Quest mostra isso, a força desses programas sociais, né? Então, força do Bolsa Família, do gás do povo, quer dizer, o gás do povo deve beneficiar 50 milhões de brasileiros, né? O programa Pé de Meia beneficiou já 5,6 milhões de estudantes para garantir permanência na escola. O programa Luz do Povo beneficia 60 milhões de brasileiros. Então, esses vários programas sociais, emprego, renda e o maior controle da inflação dos alimentos, eu acho que isso levou uma recuperação. Só que é isso, pode ter batido um pouco no teto. E agora, então, você tem estancou. A pesquisa Quest é exatamente são exatamente os mesmos números de aprovação e desaprovação da pesquisa de agosto, né? Exatamente 51, é isso? 51, 46. A 46, 51 de desaprovação, 46 de aprovação. É a menor margem, a menor diferença entre esses índices. Esses índices já estiveram, como o Edu destacou, já estiveram muito... A boca do jacaré já esteve muito aberta, agora diminuiu a diferença, né? Mas deu uma estancada nessa pesquisa. Então, esse é um dado que deve preocupar o governo. Eu acho que o governo, é nesse sentido que o Felipe Nunes fala, né, de que é bom e ruim para o governo, deve preocupar o governo. Quer dizer, como, apesar de todos esses avanços, todas essas entregas em políticas sociais, cada semana anuncia uma ação, né? Apesar de redução de desemprego, né, de aumento de vagas, apesar de geração de emprego, de geração de renda, desculpa, por que isso ainda não explodiu com mais força? Eu acho que é isso. Nós partimos há uma angústia muito grande na sociedade, isso não é no Brasil, é no mundo, uma percepção de falta de perspectiva ainda. Por mais que você tenha programas importantes, o incumbente, quem está no governo, sofre. Isso está ocorrendo no mundo inteiro, né? E é um barato, não ocorre só com governos progressistas. Ocorre com governos progressistas, mas veja o Milei na Argentina. Ocorre também com governos de extrema-direita que prometem respostas fáceis. Então, os incumbentes estão tendo muita dificuldade numa sociedade que está muito frustrada, né, com uma percepção de falta de perspectiva, né, por mais que façam. Então, acho que isso é o que dá essa sensação de que... Essa sensação, os números mostram, de que empacou. Estava melhorando e agora deu uma estabilizada num patamar que ainda é preocupante para as eleições do ano que vem. Mas, como você mesmo destacou, Thalita, Edu, você tem o outro lado também. O campo da direita e da extrema-direita também está sofrendo dificuldades. E a pesquisa, então, aponta esses dados, mostra esses dados, né, de avaliação negativa do Bolsonaro, né, uma visão positiva do julgamento do Supremo, né, o Supremo, inclusive, em alta, o Alexandre de Moraes Xandão em alta, né? Então, dificuldades também no campo da extrema-direita e da direita. Então, eu diria, Thalita, que nós estamos num jogo meio de empate, por enquanto. Esse jogo
não tem um ganhador já definido, né? É um jogo de empate, ou seja, nós teremos fortes emoções que só tendem a aumentar daqui até a eleição presidencial do ano que vem. Aliás, a gente está falando da Question, mas mais cedo falamos sobre a Atlas Bloomberg, que traz, sim, daí um aumento da popularidade aí do governo. Então, são pesquisas diferentes, mas bom a gente ressaltar aqui. É interessante, né, Miro? No passado bem recente, agora a gente falava sobre como as ações do governo não eram tão vistas, elas tinham um conhecimento aí baixo, e agora a gente vê essas políticas sociais com conhecimento mais amplo, e justamente por isso talvez que os números se mexeram nesse tempo todo, né? Agora, me surpreende um pouquinho a comunicação, porque a comunicação ela se torna muito mais eficiente nesses últimos tempos, mas isso não influenciou diretamente nesses números. É assim, a conclusão que eu chego, tendo em vista agora a Quest nessa rodada. Então, é interessante tudo isso. Algum comentário, pessoal, Rose? Eu só lembrei a gente conversando com o Carlos Aratino, eu lembrei que ele falou que o Tarcísio fica de olho nas pesquisas, né? E essa que saiu para o cenário eleitoral do ano que vem, talvez tenha preocupado um pouco ele, justamente por aquilo que a gente comentou ontem também, porque o tempo está passando, né? Sim. E ele tem até abril para se decidir, né? Se vai tentar a reeleição em São Paulo ou outro caminho mais ambicioso. Não é um bom dia para Tarcísio, né? Porque as pesquisas, tem essa questão da PGR pedindo para investigá-lo, pedindo parecer da... Bom, ele tem um pequeno problema para resolver com a polícia dele em São Paulo, né? Que deixaram matar um delegado da Polícia Civil, que investigar, o primeiro delegado da Polícia Civil investigar o PCC, ele tem alguns problemas para resolver aqui. E ontem, os grandes jornais aqui de São Paulo, a Folha, o Estadão, colocaram essa questão desse assassinato como um problema do Tarcísio. A Folha fez uma matéria sobre isso, falando que esse era um problema do Tarcísio e do Derrite. O que não costuma acontecer, algo novo de fato, né? Veja quanto eles estão ficando incomodados. Exato, é um sinal assim, muito claro. Isso me chamou editoriais e agora fazendo essa relação com esse crime, perfeito. Miro, algo sobre Tarcísio, inclusive, para complementar? Eu concordo com o que foi falado. O Tarcísio está vivendo um inferno, o seu infernozinho astral, né? Está vivendo o seu infernozinho astral, né? Então você junta, pega aquela denúncia gravíssima, que é impressionante como já sumiu da mídia, né? Talvez explique-se por que a Ultrafarma tem muito recurso em publicidade, mas pega aquela questão de fraude, de sonegação fiscal de grandes empresas envolvendo o topo da secretaria do governo, não é isso? O controle de receitas, né? Então, pega aquilo, Ultrafarma, várias empresas estão envolvidas, vários nomes nem ainda apareceram, né? Só foram ventilados, né? De outros que estariam fraudando impostos no Brasil, sonegando impostos, fazendo maracutaias. Aí você pega esse negócio da segurança pública, é isso. É a principal vitrine do governo Tarcísio. E essa principal vitrine estilhaçou, não é isso? Teve o Cumbica, o principal aeroporto do país, aquilo que ocorreu em Cumbica, também levanta-se a questão do PCC, o crime organizado dominando São Paulo, e agora essa questão do delegado aqui na Praia Grande, né? Do assassinato do delegado, né? O cara que também teve um papel importante na denúncia do PCC. Então, o governo Tarcísio, que é a mesma coisa do Bolsonaro, vive com a arminha na mão, dizendo da segurança, esse Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, um homem que nem a Rota aprovou esse sujeito de tão violento que ele é, não é isso? Esse governo que vive falando em segurança é o caos na segurança, né? Então, o Tarcísio está num período de inferno astral. Esse inferno astral piora quando ele vê pesquisas. Porque ele só viabiliza a candidatura dele, ele só sai candidato a presidente da República se sentir que pode, de fato, ganhar. E quando o Lula mostra força, né, mesmo tendo estancado, né, não melhorou a popularidade, mas estancou num patamar melhor, né, depois de um período de muitas dificuldades, saiu da corda. Se o Lula está bem, eu acho que o Tarcísio perde o sono pensando o seguinte: eu vou largar o Palácio dos Bandeirantes para concorrer ao Palácio do Planalto contra o Lula. Então, isso é um problema para o Tarcísio. Isso dá insônia. Eu vou enfrentar o Lula que saiu das cordas, que está com vários programas sociais, que está aí com dados de desemprego,
de diminuição de desemprego, de aumento de renda, né? Que está aí o povo mostrando. Eu pus o chapeuzinho do MAGA, eu pus o chapeuzinho do Tornar a América Grande novamente. Sim. Esse chapeuzinho vai ser lembrado na campanha. Né? E o Lula está exatamente... O aumento da popularidade dele tem muito a ver com o enfrentamento que fez ao império, a defesa da soberania. Eu vou enfrentar esse cara? Isso eu acho que faz o Tarcísio perder um pouco o sono. Talvez aquele martelinho que ele usou para privatizações ele bata na cabeça atualmente. E uma outra coisa que faz com que ele perca o sono também é o próprio dilema da extrema-direita. Né? Ele está numa situação... Ele estava tentando se apresentar como bolsonarista moderado, como disse a Folha, né? Isso como se precipitou a Folha, né? Como bolsonarista moderado para ter o apoio dos abutres financeiros, da Faria Lima, para ter o apoio da mídia, não é isso? Ele estava se apresentando. Só que quando ele tentou se apresentar, a família Bolsonaro disse o seguinte: bicho, você é cria, você é um bebê reborn do bolsonarismo. Você é cria do bolsonarismo. Você não pode... É como diz o Lula, sem Bolsonaro você é nada, Tarcísio. A frase do Lula foi cruel. Sem Bolsonaro você é nada. E isso obrigou ele a voltar a assumir mais descaradamente a tropa de choque bolsonarista, seja no ato de 7 de setembro, seja abandonando o Estado para fazer lobby em Brasília com dinheiro público de São Paulo, para fazer lobby em Brasília pela anistia. Né? Então, ele está numa situação difícil. Como que ele sinaliza ao centro se ele tem que beijar o pé do Bolsonaro? É uma situação complicada. Ele está vivendo um inferno astralzinho razoável. Adorei, Inferno Astral de Tarcísio. Miro, muito obrigada, sempre bom tê-lo por aqui. Um beijo, até quarta. Bom trabalho por aí. Beijão para vocês, bom trabalho aí. Tchau, tchau. Até. Rosiedu, me despeço aqui de vocês também. Muito obrigada. Até amanhã. Muito obrigado na TV Câmara hoje, porque eu adoro passar raiva. Que tortura, não? Pois é. Mas é isso. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.